O Profeta, de Khalil Gibran. Olá, aqui é a Ana e estamos disponibilizando aqui o audiolivro, mas se você puder comprar o livro físico, disponibilizamos o link aqui na descrição do vídeo. Melhor preço nós encontramos lá na Amazon. Al-Mustafa, o eleito e o bem-amado, que era uma aurora em seu próprio dia. Esperava havia 12 anos, na cidade de Orfalese, o regresso de seu navio, que o levaria de volta à ilha onde nascera. E no ano 12º, ao 7º dia de Ailul, o mês da colheita, galgou o monte fora da cidade e olhou para o mar, e deparou com o navio chegando com a névoa. Então as portas de seu coração abriram-se, e sua alegria voou longe sobre o mar, e fechando os olhos, orou no silêncio de sua alma. Mas ao descer o monte, foi invadido pela tristeza, e pensou no seu coração: como poderei ir-me em paz e sem pena? Não será sem um ferimento na alma que deixarei esta cidade. Longos foram os dias de amargura que passei dentro de suas muralhas, e longas as noites de solidão. E quem pode despedir-se sem tristeza de sua amargura e de sua solidão? Muitos foram os pedaços de minha alma que espalhei nestas ruas, e muitos são os filhos de minha ansiedade que caminham desnudos entre estas colinas, e não posso abandoná-los sem me sentir oprimido e entristecido. Não é uma simples vestimenta que dispo hoje, mas a própria pele que arranco com minhas mãos. E não é um mero pensamento que deixo atrás de mim, mas um coração enternecido pela fome e a sede. Contudo, não posso demorar-me por mais tempo. O mar, que chama a si todas as coisas, está me chamando e devo embarcar. Pois permanecer aqui enquanto as horas se queimam na noite seria congelar-me e cristalizar-me no molde. De bom grado, levaria comigo tudo o que aqui está, mas como fazê-lo? A voz não leva consigo a língua e os lábios que lhe deram asas. É isolada que deve procurar o éter. É também só, e sem o ninho, que a águia voa rumo ao sol. E quando atingiu o sopé da colina, virou-se novamente para o mar e viu seu navio aportar. E no convés agruparam-se os marinheiros, os homens de sua terra natal. E sua alma gritou e disse-lhes: filhos de minha velha mãe, que correis na crista das vagas impetuosas, quantas vezes navegastes nos meus sonhos, e agora chegais ao meu despertar, que é meu sonho mais profundo. Disposto, encontrais-me a partir, e minha impaciência de velas desfraldadas está à espera do vento. Tomarei apenas mais um hausto de ar neste recanto sereno. Volverei para trás somente, mais um olhar afetuoso, e logo após juntar-me-ei a vós, marujo entre marujos, e tu, vasto mar, mãe sempre acordada, que sozinho és paz e liberdade para o rio e o regato. Uma só volta fará ainda esta corrente, um só murmúrio sussurrará ainda nesta clareira. Depois virei a ti, gota ilimitada a um oceano ilimitado. E enquanto caminhava, viu homens e mulheres abandonarem suas hortas e vinhedos e apressaram-se rumo às portas da cidade. E ouviu-os chamarem seu nome e anunciarem de campo a campo, uns aos outros, a chegada de seu navio. E disse consigo mesmo: será, acaso, o dia da separação, o dia do encontro? E será dito que meu anoitecer era, na verdade, minha aurora? E o que oferecerei àquele que deixou seu arado no meio do rego e àquele que imobilizou a roda de seu lagar?
Converter-se-á meu coração numa árvore de abundância, frutos que colherei e lhes distribuirei? E correrão meus desejos como um manancial onde lhes encherei os copos? Sou acaso uma harpa para que em mim toque a mão do Onipotente, ou uma flauta para que seu sopro me atravesse? Um ser em procura de silêncios, eis o que sou. E que tesouros tenho descoberto nos meus silêncios que possa distribuir com segurança? Se este é o dia de minha colheita, em que campos plantei a semente e em que estações esquecidas? Se esta é, na verdade, a hora de levantar minha lanterna, a chama que nela brilhará não será minha. Vazia e apagada, erguerei minha lâmpada, e o guardião da noite a abastecerá de azeite e a acenderá também. Essas coisas ele expressou-as em palavras, mas muitas outras permaneceram inexpressas no seu coração, pois nem ele podia externar seu segredo mais profundo. E quando entrou na cidade, o povo inteiro o recebeu, e todas estavam clamando seu nome numa só voz. E os anciãos da cidade aproximaram-se e disseram: Não nos deixes ainda. Foste um meio-dia em nosso crepúsculo, e tua juventude deu-nos sonhos para sonhar. Não és um estrangeiro nem um hóspede entre nós, mas nosso filho e nosso bem-amado. Não condenes ainda nosso olhar a sofrer a fome de tua face. E os sacerdotes e as sacerdotisas disseram-lhe: Não consintas que as ondas do mar nos separem e que os anos que conosco passaste se tornem uma lembrança. Andaste entre nós como um espírito, e tua imagem tem sido uma luz que nos iluminou as faces. Muito te temos amado, mas silencioso foi nosso amor, e com véus tem estado coberto. Agora, porém, ele grita e chama-te em alta voz, e quer revelar-se a ti. Pois assim tem sido sempre com o amor. Ele só conhece a sua profundidade na hora da separação. E outros vieram também e imploraram-lhe, mas ele não lhes respondeu, baixou apenas a cabeça. E os que o rodeavam viram lágrimas caírem sobre seu peito. E caminhando com o povo, chegou à grande praça em frente ao templo. E uma mulher chamada Almitra saiu do santuário, e ela era vidente. E ele a encarou com excessiva ternura, pois fora ela a primeira a procurá-lo e nele crer no dia de sua chegada à cidade. E ela o saudou, dizendo: Profeta de Deus, em procura do infinito, quantas vezes sondaste as distâncias à espera de teu navio? E agora teu navio chegou, e tu deves partir. Profunda é tua nostalgia pela pátria de tuas recordações, e a morada de teus desejos maiores. E nosso amor não te quer prender, nem nossas necessidades de reterem. Uma coisa, porém, pedimos-te, antes de nos deixares. Fala-nos e dá-nos agora de tua verdade, e nós a transmitiremos a nossos filhos, e eles a transmitirão aos seus filhos, e ela não perecerá. Na tua soledade vigiaste por nossos dias, e na tua vigília escutastes os gemidos e os risos de nosso sono. Agora, revela-nos a nós próprios e conta-nos o que te foi dado, descobrir do que existe entre o nascimento e a morte. E ele respondeu: Povo de Orfalese, de que poderia falar-vos senão do que está agora se movendo dentro de vossas almas? Então Almitra disse: Fala-nos do amor. E ele ergueu a fronte e olhou para a multidão, e um silêncio caiu sobre todos, e com uma voz forte disse: Quando o amor vos chamar,
segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando eles vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para vosso crescimento, trabalha para vossa poda. E da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se abalam ao sol, assim também desce até vossas raízes e as sacode no seu apego à terra. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração. Ele vos debulha para expor vossa nudez. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas. Ele vos mói até a extrema brancura. Ele vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então, ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. Todas essas coisas, o amor operará em vós para que conheçais os segredos de vossos corações e com esse conhecimento vos convertais no pão místico do banquete divino. Todavia, se no vosso temor procurardes somente a paz do amor e o gozo do amor, então seria melhor para vós que cobrisseis vossa nudez e abandonasseis a ira do amor. Para entrar no mundo sem estações, onde rireis, mas não todos os vossos risos, e chorareis, mas não todas as vossas lágrimas. O amor nada dá senão de si próprio, e nada recebe senão de si próprio. O amor não possui, nem se deixa possuir, pois o amor basta-se a si mesmo. Quando um de vós ama, que não diga, Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E não imagineis que possais dirigir o curso do amor, pois o amor, se vos achar dignos, determinará ele próprio o vosso curso. O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude. Se, contudo, amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos. Se vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para a noite, de conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada, de ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor, e de sangrardes de boa vontade e com alegria, de acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia de amor, descansardes ao meio-dia e meditardes sobre o êxtase do amor, de voltardes para casa à noite com gratidão e de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado e nos lábios uma canção de bem-aventurança. Então Almitra falou novamente e disse: E que nos diz do matrimônio, mestre? E ele respondeu dizendo: Vós nascestes juntos, e juntos permanecereis para todo sempre. Juntos estareis quando as brancas asas da morte dissiparem vossos dias. Sim, juntos estareis até na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaço na vossa junção e que os ventos do céu dancem entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro.
mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos, e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não os confieis à guarda um do outro, pois somente a mão da vida pode conter vossos corações. E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia, pois as colinas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. E uma mulher que carregava o filho nos braços disse: Fala-nos dos filhos. E ele disse: Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o arco na sonda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, um homem rico disse: Fala-nos da dádiva. E ele respondeu: Vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dais de vós próprios que realmente dais. Pois o que são vossas posses, senão coisas que guardais por medo de precisardes delas amanhã? E amanhã, que trará o amanhã ao cão ultraprudente que enterra os ossos na areia movediça enquanto segue os peregrinos para a cidade santa? E o que é o medo da necessidade, senão a própria necessidade? Não é vosso medo da sede quando vosso poço está cheio, a sede insaciável? Há os que dão pouco do muito que possuem, e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza suas dádivas. E há os que pouco têm e dão-no inteiramente. Esses confiam na vida e na generosidade da vida, e seus cofres nunca se esvaziam. E há os que dão com alegria, e essa alegria é sua recompensa. E há os que dão com pena, e essa pena é seu batismo. E há os que dão sem sentir pena nem buscar alegria, e sem pensar na virtude. Dão como no vale o mirto espalha sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas Deus fala, e através de seus olhos ele sorri para o mundo. É belo dar quando solicitado, é mais belo, porém, dar sem ser solicitado, por haver apenas compreendido. E para os generosos, procurar quem recebe é uma alegria maior ainda que a de dar. E existe alguma coisa que possais guardar? Tudo o que possuís será um dia dado. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa e não de vossos herdeiros. E vós todos recebeis, não assumais nenhum encargo de gratidão, a fim de não pordes um jugo sobre vós e vossos benfeitores. Antes erguei-vos junto com eles sobre essas feitas de suas dádivas,
Pois se ficardes demasiadamente preocupados com vossas dívidas, estareis duvidando da generosidade daquele que tem a terra liberal por mãe e Deus por pai. Dizeis muitas vezes: eu daria, mas somente a quem merece. As árvores de vossos pomares não falam assim, nem os rebanhos de vossos pastos. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer. Certamente, quem é digno de receber seus dias e suas noites, é digno de receber de vós tudo mais. E quem mereceu beber do oceano da vida, merece encher sua taça em vosso pequeno córrego. E que mérito maior haverá do que aquele que reside na coragem e na confiança, mais ainda na caridade de receber? E quem sois vós para que os homens devam expor seu íntimo e desnudar seu orgulho, a fim de que possais ver seu mérito despido e seu amor próprio rebaixado? Procurai ver primeiro se mereceis ser doadores e instrumentos do dom, pois na verdade é a vida que dá a vida, enquanto vós, que vos julgais doadores, sois simples testemunhas. Então, um velho estalajadeiro disse: fala-nos do comer e do beber. E ele respondeu: pudesseis viver do perfume da terra, e como uma planta, nutrir-vos da luz. Mas, já que deveis matar para comer e roubar do recém-nascido o leite de sua mãe para saciar vossa sede, fazei disso um ato de adoração, e que vossa mesa seja um altar, onde os puros e os inocentes da floresta e da planície são sacrificados àquilo que é ainda mais puro e mais inocente do homem. Quando matardes um animal, dizei-lhe no vosso coração: pelo mesmo poder que te imola, eu também serei imolado, e eu também servirei de alimento para outros, pois a lei que te entregou às minhas mãos me entregará a mãos mais poderosas. Teu sangue e meu sangue nada são senão a seiva que nutre a árvore do céu. E quando morderdes uma maçã, dizei-lhe no vosso coração: tuas sementes viverão no meu corpo, e os brotos de teus amanhãs florescerão no meu coração. E teu perfume será meu hálito, e juntos regozijar-nos-emos em todas as estações. E no outono, quando colherdes a uva de vossos vinhedos para o lagar, dizei-lhe no vosso coração: eu também sou um vinhedo, e minha fruta será recolhida para o lagar. E como um vinho novo, serei guardado em vasos eternos. E no inverno, quando beberdes do vinho, que haja no vosso coração uma canção para cada taça, e que haja na canção um pensamento para os dias do outono, para o vinhedo e para o lagar. Então um lavrador disse: fala-nos do trabalho. E ele respondeu dizendo: vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra, pois ser indolente é tornar-se estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida, que avança com majestade e orgulhosa submissão rumo ao infinito. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo e surdo quando tudo mais canta em uníssono? Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando esse sonho nasceu. E apegando-vos ao trabalho, estareis, na verdade, amando a vida.
E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. Mas se, em vossas dores, chamardes o nascimento uma aflição e a necessidade de suportar a carne uma maldição inscrita na vossa fronte, então eu vos direi que só o suor de vossa fronte lavará esse estigma. Disseram-vos que a vida é escuridão, e no vosso cansaço repetis o que os cansados vos disseram. E eu vos digo que a vida é realmente escuridão, exceto quando há um impulso. E todo impulso é cego, exceto quando há saber. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. E todo trabalho é vão, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios, e uns aos outros e a Deus. E que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, como se vosso bem-amado fosse usar esse tecido. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer-lhe os frutos. É pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. É saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam. Muitas vezes ouvi-vos dizer como se estivesseis falando no sono: aquele que trabalha no mármore e encontra na pedra a forma de sua alma é mais nobre do que aquele que lavra a terra, e aquele que agarra o arco-íris e o estende na tela sob formas humanas é superior àquele que confecciona sandálias para nossos pés. Porém, eu vos digo, não no sono, mas no pleno despertar do meio-dia, que o vento não fala com maior doçura aos carvalhos gigantes do que a menor das hastes da relva. E grande é somente aquele que transforma o ulular do vento numa canção tornada mais suave pela sua própria ternura. O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo, a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome do homem. E se espremerdes a uva de má vontade, vossa má vontade destilará no vinho seu veneno. E ainda que canteis como os anjos, se não tiverdes amor ao canto, tapais o ouvido do homem as vozes do dia e as vozes da noite. Então a mulher disse: fala-nos da alegria e da tristeza. E ele respondeu: vossa alegria é vossa tristeza desmascarada. E o mesmo poço que dá nascimento a vosso riso foi muitas vezes preenchido com vossas lágrimas. E como poderia não ser assim? Quanto mais profundamente a tristeza cavar suas garras em vosso ser, tanto mais alegria podereis conter. Não é a taça em que inverteis vosso vinho a mesma que foi queimada no forno do oleiro? E não é a lira que acaricia vossas almas, a própria madeira que foi entalhada à faca? Quando estiverdes alegres, olhai no fundo de vosso coração, e achareis que o que vos deu tristeza é aquilo mesmo que vos está dando alegria. E quando estiverdes tristes, olhai novamente no vosso coração e vereis que, na verdade,
estáis chorando por aquilo mesmo que constituiu vosso deleite. Alguns dentre vós dizeis: a alegria é maior que a tristeza, e outros dizem: não, a tristeza é maior. Eu, porém, vos digo que elas são inseparáveis, vêm sempre juntas, e quando uma está sentada à vossa mesa, lembrai-vos de que a outra dorme em vossa cama. Em verdade, estáis suspensos como os pratos de uma balança entre vossa tristeza e vossa alegria. É somente quando estáis vazios que estáis em equilíbrio. Quando o guarda do tesouro vos suspende para pesar seu ouro e sua prata, então deve a vossa alegria ou a vossa tristeza subir ou descer. Então um pedreiro aproximou-se e disse: fala-nos das habitações. E ele respondeu e disse: construí com vossos sonhos um abrigo no deserto antes de construir uma moradia no recinto da cidade. Pois da mesma forma, porque voltais para casa no crepúsculo, assim faz o viajante que vive em vós, o sempre distante e solitário. Vossa casa é vosso corpo mais amplo. Cresce ao sol e dorme no silêncio da noite. E também ela tem sonhos, vossa casa não sonha. E sonhando, escapa da cidade para o bosque ou a colina? Ah, se pudesse enfeixar vossas casas na minha mão, e como um semeador, espalhá-las nas florestas e nas campinas, fossem os vales vossas ruas e os atalhos verdejantes vossas veredas, para que pudesseis procurar-vos uns aos outros, através dos vinhedos, e voltar com a fragrância da terra nas vossas roupas. Contudo, o tempo dessas coisas ainda não chegou. No seu temor, vossos pais juntaram-vos demasiadamente perto uns dos outros, e esse medo sobreviverá por algum tempo ainda. E durante esse tempo, as muralhas de vossas cidades separarão vossos campos de vossos lares. E dizei-me, povo de Orfalese, que possuís nessas habitações e que objetos guardais atrás dessas portas trancadas? Acaso possuís a paz, esse impulso tranquilo que revela vossa potência? Possuís as recordações, essas abóbadas cintilantes que se estendem sobre os cumes do espírito? Possuís a beleza que conduz o coração dos objetos confeccionados com madeira e pedra para a montanha sagrada? Dizei-me, possuís tudo isso em vossas casas? Ou tendes somente o conforto e a cobiça do conforto, esse desejo furtivo que entra em casa como visita e depois torna-se hóspede e depois dono? Sim, e torna-se também domador, e com forcado e açoite reduz a títeres vossos desejos mais vastos. Embora suas mãos sejam de seda, seu coração é de ferro. Ele vos embala até dormirdes, só para rondar vosso leito e zombar da dignidade de vosso corpo. Zomba também de vossos sentidos normais e deita-os na penugem macia como um vaso frágil. Na verdade, vossa paixão pelo conforto assassina as paixões mais nobres das vossas almas e depois, zombeteira, acompanha seu enterro. Mas vós, filhos do espaço, vós, os inquietos no repouso, vós não caireis em armadilhas nem sereis domesticados. Vossa casa não será uma âncora, mas um mastro. Não será uma fita reluzente que recobre um ferimento, mas uma pálpebra que protege o olho. Não dobrareis as asas para poder atravessar as portas, nem curvareis a cabeça para não bater nos tetos,
nem retereis vossa respiração para não sacudir e embalar as paredes. Não morareis em tumbas feitas pelos mortos para os vivos, e apesar de sua magnificência e esplendor, vossa casa não conterá vosso segredo, nem abrigará vossa nostalgia, pois aquilo que é ilimitado em vós mora no castelo do firmamento, cuja porta é a bruma da aurora e cujas janelas são os cânticos e os silêncios da noite. E um tecelão disse: Fala-nos das roupas. E ele respondeu: Vossos trajes ocultam muito de vossa beleza, porém não escondem o que não é belo. Embora procureis nos trajes a proteção libertadora de vossa intimidade, neles podeis encontrar arreios e cadeias. Pudesseis enfrentar o sol e o vento com mais epiderme e menos roupa, pois o sopro da vida está na luz do sol e a mão da vida está no vento. Alguns dentre vós dizeis: o vento do norte foi quem teceu os trajes que vestimos. Eu, porém, vos digo: sim, foi o vento do norte, mas a desonra foi o seu tear e o enfraquecimento dos nervos o seu fio. E quando completou o seu trabalho, riu-se na floresta. Não esqueçais que a decência é um escudo contra o olhar do impuro. E quando o impuro desaparecer, que será a decência senão um obstáculo e uma mancha na alma? E não esqueçais que a terra se rejubila de sentir vossos pés desnudos e que os ventos anseiam por brincar com vosso cabelo. E um comerciante disse: Fala-nos das compras e vendas. E ele respondeu: A vós a terra oferece seus frutos, e nada vos faltará se somente souberdes como encher as mãos. É trocando as dádivas da terra que encontrareis a abundância e sereis satisfeitos. E contudo, a menos que a troca se faça no amor e na justiça, ela conduzirá uns à avidez e outros à fome. Quando vós, trabalhadores dos campos e dos vinhedos, encontrardes no mercado os tecelões, os oleiros e os colhedores de especiarias, invocai o Espírito Mestre da terra, para que desça sobre vós e santifique as balanças e os cálculos que comparam valor com valor. E não permitais que aqueles que têm as mãos vazias tomem parte nas vossas transações, eles que vos venderiam suas palavras em troca de vosso labor. A tais homens devereis dizer: Vinde conosco aos nossos campos, ou ide com nossos irmãos para o mar e jogai vossa rede. Pois a terra e o mar serão tão generosos para convosco quanto são para conosco. Mas quando vierem os cantores e os bailarinos e os flautistas, comprai de suas ofertas, pois eles também colhem frutos e incensos, e embora feitos de sonhos, seus produtos são vestimenta e alimento para vossas almas. E antes de deixardes o mercado, vede que ninguém se retire de mãos vazias, pois o Espírito Mestre da terra não descansará em paz sobre o vento, enquanto as necessidades do mais humilde dentre vós não tiverem sido satisfeitas. Então, um dos juízes da cidade acercou-se e disse: Fala-nos do crime e do castigo. E ele respondeu, dizendo: É quando vosso espírito vagueia sobre o vento, que vós, sozinhos e desprevenidos, cometeis delitos contra os outros e, portanto, contra vós mesmos.
E para redimir-vos do mal cometido, devereis bater à porta dos eleitos e esperar algum tempo antes de serdes atendidos. Similar ao oceano é vosso eu divino, permanece sempre imaculado. E, como éter, ele sustenta somente os alados. E similar também ao sol é vosso eu divino. Desconhece os caminhos das tocas e evita o covil das serpentes. Mas vosso eu divino não habita sozinho o vosso ser. Em vós, muito é ainda do homem, e muito não é ainda do homem, mas apenas de um pigmeu informe que vagueia sonâmbulo nas brumas à procura de seu próprio despertar. É do homem em vós que quero agora falar, porque é ele e não o vosso eu divino, ou o pigmeu que vagueia nas brumas, quem conhece o crime e o castigo do crime. Frequentemente, tenho-vos ouvido falar daquele que comete uma ação má, como se não fosse dos vossos, mas um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Mas eu vos digo, da mesma maneira que o santo e o justo não podem elevar-se acima do que é de mais elevado em vós, assim o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. E da mesma forma que nenhuma folha amarelece, senão com o silêncio, assentimento da árvore inteira. Assim o malfeitor não pode praticar seus delitos sem a secreta concordância de todos vós. Como uma procissão vós avançais, juntos para vosso eu divino. Vós sois o caminho e os que caminham. E quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Sim, e ele cai pelos que caminham adiante dele, que, embora tenham o pé mais ligeiro e mais seguro, não removeram a pedra traiçoeira. Eu ouvi também isto, embora a palavra pese rudemente sobre vossos corações. O assassinado é censurável por seu próprio assassínio, e o roubado não está isento de culpa por ter sido roubado. E o justo não é inocente das ações do oníquo. Sim, o agressor é muitas vezes a vítima do agredido. E mais comumente ainda, o condenado carrega o fardo para o inocente e o irreprochável. Vós não podeis separar o justo do injusto e o bom do malvado, porque ambos caminham juntos diante da face do sol. Exatamente como os fios branco e negro são tecidos juntos, e quando o fio negro se rompe, o tecelão verifica todo o tecido e examina também o tear. Se um dentre vós põe em julgamento a esposa infiel, que pese também na balança o coração de seu marido e lhe meça a alma com cuidado. E aquele que deseja fustigar o ofensor, que examine a alma do ofendido. E se um dentre vós pretende punir em nome da retidão e derrubar a árvore do mal, que observe as raízes da árvore, e na verdade verá as raízes do bem e do mal, do frutífero e do estéril, entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vós, juízes que desejais ser justos, que julgamento pronunciareis contra aquele que, embora honesto na carne, é ladrão no espírito? E como punireis aquele que assassina o corpo, mas é ele próprio assassinado no espírito? E como processareis aquele que, impostor e opressor nas suas ações, é também molestado e ultrajado? E como punireis aqueles cujos remorsos já são maiores que seus delitos?
Não é o remorso uma justiça aplicada por esta mesma lei que desejais servir? E contudo, não podeis impor o remorso ao coração do inocente, nem retirá-lo do coração do culpado. Espontaneamente, ele gritará na noite para que os homens despertem e reconsiderem. E vós, que desejais compreender a justiça, como a compreendereis sem examinar todas as ações na plenitude da luz? Somente então sabereis que o ereto e o caído são o mesmo homem, vagueando no crepúsculo entre a noite de seu eu pigmeu e o dia de seu eu divino. E que a pedra angular do templo não supera a pedra mais baixa de suas fundações. Então, um advogado disse: Que pensas de nossas leis, mestre? E ele respondeu: Vós vos deleitais em estabelecer leis, mas deleitai-vos ainda mais em violá-las. Como crianças que brincam à beira do oceano, edificando pacientemente torres de areia e logo em seguida destruindo-as entre risadas. Mas enquanto edificais vossas torres de areia, o oceano atira mais areia à praia. E quando as destruís, o oceano ri convosco. Na verdade, o oceano sempre ri com os inocentes. Que dizer, porém, daqueles para quem a vida não é um oceano, nem as leis baixadas pelo homem, torres de areia? Aqueles para quem a vida é uma pedra e a lei um cinzel, com o qual procuram esculpi-la à sua própria imagem? Que dizer do aleijado que odeia os bailarinos, e do boi que gosta de seu jugo e considera o gamo e o servo seres extraviados e vagabundos? E da serpente idosa que não pode mais largar a pele e qualifica todas as outras de desnudas e impúdicas? E daquele que chega cedo ao banquete de núpcias e depois, saciado e esgotado, segue seu caminho, dizendo que todo festim é uma violação da lei e do festejador um culpado? E todo festejador um culpado? Que direis desses todos, senão que eles também se mantêm na claridade do sol, mas de costas para o sol? Vêem somente suas sombras, e suas sombras são suas leis. E que é o sol para eles, senão um lançador de sombras? E que é reconhecer as leis, senão curvar-se e delinear essas sombras sobre a terra? Vós, porém, que caminhais encarando o sol, que imagens desenhadas sobre a terra vos podem deter? Vós que viajais com vento, que catavento orientará vosso curso? Que lei humana vos poderá atar quando quebrardes vosso jugo, mas não a porta de uma prisão humana? Que leis temereis se dançardes sem tropeçar em nenhuma cadeia de ferro feita pelo homem? E quem vos poderá acusar em juízo se rasgais vossas vestimentas sem as atirar no caminho alheio? Povo de Orfalese, podereis abafar o tambor e afrouxar as cordas da lira, mas quem poderá proibir a calhandra de cantar? E um tribuno disse: Fala-nos da liberdade. E ele respondeu: Às portas da cidade e em vossos lares eu vos vi prosternar-vos e adorar vossa própria liberdade. Como escravos que se humilham perante um tirano e glorificam-no, embora ele os destrua. Sim, na alameda do templo e à sombra da cidadela, tenho visto os mais livres dentre vós carregar sua liberdade como um jugo e um grilhão. E meu coração sangrou dentro de mim, pois só podereis libertar-vos quando até mesmo o desejo de procurar a liberdade torna-se um jugo para vós. E quando cessardes de falar da liberdade,
como de uma meta e de um fim. Sereis, na verdade, livres, não quando vossos dias estiverem sem preocupação, e vossas noites sem necessidades e sem aflição. Mas, antes, quando essas coisas sobrecarregarem vossa vida, e, entretanto, conseguirdes elevar-vos acima delas, desnudos e desatados. E como vos elevareis acima de vossos dias e de vossas noites, se não quebrardes as cadeias com quem? Com que, na madrugada de vossa compreensão, prendestes vossa hora meridiana? Na verdade, o que chamais de liberdade é a mais forte dessas cadeias, embora seus anéis cintilem ao sol e vos deslumbrem. E que quereis rejeitar para serdes livres, senão fragmentos de vós próprios? Se é uma lei injusta que pretendeis abolir, lembrai-vos de que esta lei foi escrita por vossa própria mão em vossa própria testa. Não conseguireis extingui-la, queimando vossos códigos, nem lavando as faces de vossos juízes, embora despejeis o mar por cima deles. Se é um déspota que quereis destronar, verificai primeiro se seu trono erguido dentro de vós está destruído. Pois como poderia um tirano dominar os livres e os altivos se não tivessem tirania na sua própria liberdade e vergonha na sua própria altivez? E se é uma preocupação que quereis eliminar, essa preocupação foi escolhida por vós mais do que a vós imposta. E se é um temor que precisais dissipar, o centro desse temor está em vosso coração e não na mão do temido. Na verdade, todas as coisas movem-se dentro de vós em constante meio enlace, as desejadas e as receadas, aquelas que vos repugnam e aquelas que vos atraem, aquelas de que fugis e aquelas que procurais. Essas coisas movem-se dentro de vós como luzes e sombras em pares estreitamente unidos. E quando a sombra se desvanece e se dissipa, a luz que se demora torna-se a sombra de uma outra luz. É dessa maneira que vossa liberdade, quando perde seus entraves, transforma-se num entrave para uma liberdade maior. E a sacerdotisa adiantou-se novamente e disse: Fala-nos da razão e da paixão. E ele respondeu dizendo: Vossa alma é frequentemente um campo de batalha, onde vossa razão e vosso juízo combatem vossa paixão e vosso apetite. Pudesse eu ser o pacificador de vossa alma, transformando a discórdia e a rivalidade entre vossos elementos em união e harmonia. Mas como poderei fazê-lo a menos que vós mesmos sejais também pacificadores, mas ainda enamorados de todos os vossos elementos? Vossa razão e vossa paixão são o leme e as velas de vossa alma navegante. Se vossas velas ou vosso leme se quebram, só podereis derivar ou permanecer imóveis no meio do mar. Pois a razão, reinando sozinha, restringe todo impulso e a paixão, deixada a si, é um fogo que arde até a sua própria destruição. Que vossa alma eleve, portanto, vossa razão à altura de vossa paixão, para que ela possa cantar, e que dirija vossa paixão a par com vossa razão, para que ela possa viver numa ressurreição cotidiana e, como a fênix, renascer das próprias cinzas. Gostaria que tratasseis vosso juízo e vosso apetite como trataríeis dois hóspedes amados em vossa casa. Certamente não honraríeis um hóspede mais do que o outro, pois quem procura tratar melhor um dos dois
perde o amor e a confiança de ambos. Entre as colinas, quando vos sentardes à sombra fresca dos álamos brancos, compartilhando a paz e a serenidade dos campos e dos prados distantes, então que vosso coração diga em silêncio: Deus repousa na razão. E quando bramir a tempestade e o vento poderoso sacudir a floresta, e o trovão e o relâmpago proclamarem a majestade do céu, então que vosso coração diga com temor e respeito: Deus age na paixão. E já que sois um sopro na esfera de Deus e uma folha na floresta de Deus, vós também devereis descansar na razão e agir na paixão. E uma mulher disse: Fala-nos da dor. E ele respondeu: Vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra a vossa compreensão. Assim como a semente da fruta deve quebrar-se para que seu coração apareça ante o sol, deste mesmo modo deveis conhecer a dor. Se vosso coração pudesse viver sempre no deslumbramento do milagre cotidiano, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria. E aceitaríeis as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos. E contemplaríeis serenamente os invernos de vossa aflição. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Confiai, portanto, no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade, pois sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele vos oferece, embora queime vossos lábios, foi confeccionada com a argila que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. E um homem disse: Fala-nos do conhecimento de si próprio. E ele respondeu dizendo: Vosso coração conhece em silêncio os segredos dos dias e das noites, mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso coração sabe. Desejais conhecer em palavras aquilo que sempre conhecestes em pensamento. Quereis tocar com os dedos o corpo nu de vossos sonhos, e é bom que o desejeis. A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr murmurando para o mar. E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa revelar-se a vossos olhos. Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhecidos, e não procureis explorar as profundezas de vosso conhecimento com uma vara ou uma sonda. Porque o eu é um mar sem limites e sem medidas. Não digais: encontrei a verdade. Dizei de preferência: encontrei uma verdade. Não digais: encontrei o caminho da alma. Dizei, de preferência: encontrei a alma andando em meu caminho, porque a alma anda por todos os caminhos. A alma não marcha numa linha reta, nem cresce como um caniço. A alma desabrocha, qual um lótus de inúmeras pétalas. Então, um professor disse: Fala-nos do ensino. E ele disse: Homem algum poderá revelar-vos senão o que já está meio adormecido na aurora do vosso entendimento. O mestre que caminha à sombra do templo, rodeado de discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim de sua fé e de sua ternura. Se ele foi verdadeiramente sábio, não vos convidará a entrar na mansão de seu saber, mas vos conduzirá antes ao limiar de vossa própria mente.
O astrônomo poderá falar-vos de sua compreensão do espaço, mas não vos poderá dar a sua compreensão. O músico poderá cantar para vós o ritmo que existe em todo o universo, mas não vos poderá dar o ouvido que capta a melodia, nem a voz que a repete. E o versado na ciência dos números poderá falar-vos do mundo dos pesos e das medidas, mas não vos poderá levar até lá, porque a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como cada um de vós se mantém isolado na consciência de Deus, assim cada um deve ter sua própria compreensão de Deus e sua própria interpretação das coisas da terra. E um adolescente disse: fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo: vosso amigo é a satisfação de vossas necessidades. Ele é o campo que semeais com carinho e ceifais com agradecimento. É vossa mesa e vossa lareira. Pois ides a ele com vossa fome e o procurais em busca de paz. Quando vosso amigo expressa seu pensamento, não temais o não de vossa própria opinião, nem prendais o sim. E quando ele se cala, que vosso coração continue a ouvir o seu coração, porque na amizade todos os desejos, ideais, esperanças nascem e são partilhados sem palavras numa alegria silenciosa. Quando vos separais de vosso amigo, não vos aflijais, pois o que amais nele pode tornar-se mais claro na sua ausência, como para o alpinista a montanha aparece mais clara vista da planície, e que não haja outra finalidade na amizade a não ser o amadurecimento do espírito, pois o amor que procura outra coisa a não ser a revelação de seu próprio mistério não é amor, mas uma rede armada, e somente o inaproveitável é nela apanhado. E que o melhor de vós próprios seja para vosso amigo. Se ele deve conhecer o fluxo de vossa maré, que conheça também o seu refluxo. Pois que achais seja vosso amigo para que o procureis somente a fim de matar o tempo? Procurai-o sempre com horas para viver. O papel do amigo é de encher vossa necessidade, não vosso vazio. E na doçura da amizade que haja risos e o partilhar dos prazeres, pois no orvalho de pequenas coisas o coração encontra sua manhã e sente-se refrescado. Então um literato disse: fala-nos da conversação. E ele respondeu: vós conversais quando deixais de estar em paz com vossos pensamentos. E quando não podeis mais viver na solidão de vosso coração, procurais viver nos vossos lábios, e encontrais então uma diversão e um passatempo nas vibrações emitidas. Em grande parte de vossas conversações, o pensamento é meio assassinado, pois o pensamento é uma ave do espaço que, numa gaiola de palavras, pode abrir as asas, mas não pode voar. Há entre vós aqueles que procuram os faladores por medo da solidão. A quietude da solidão revela-lhes seu eu desnudo, e eles preferem escapar-lhe. E há aqueles que falam e, sem o saber ou prever, traem uma verdade que eles próprios não compreendem. E há aqueles que possuem a verdade dentro de si, mas não a expressam em palavras. No íntimo de tais pessoas, o espírito habita num silêncio rítmico. Quando encontrardes vosso amigo na rua ou no mercado público, deixai que o espírito que está em vós ponha em movimento vossos lábios e dirija vossa língua.
e que a voz escondida na vossa voz fale ao ouvido de seu ouvido, pois sua alma guardará a verdade de vosso coração, como é lembrado o sabor do vinho, mesmo depois que a sua cor houver sido esquecida e a taça que o continha não mais existir. E um astrônomo disse: Mestre, que dizeis do tempo? E ele respondeu: Gostaríeis de medir o tempo, o ilimitado e o incomensurável. Gostaríeis de ajustar vosso comportamento e mesmo de reger o curso de vossas almas de acordo com as horas e as estações. Do tempo, gostaríeis de fazer um rio, na margem do qual vos sentaríeis para observar correr as águas. Contudo, o que em vós escapa ao tempo, sabe que a vida também escapa ao tempo. E sabe que ontem é apenas a recordação de hoje e amanhã o sonho de hoje. E que aquilo que canta e medita em vós continua a morar dentro daquele primeiro momento em que as estrelas foram semeadas no espaço. Quem dentre vós não sente que seu poder de amar é ilimitado? E contudo, quem não sente esse amor, embora ilimitado, circunscrito dentro do seu próprio ser e não se movendo de um pensamento amoroso a outro e de uma ação amorosa a outra? E não é o tempo exatamente como o amor, indivisível e insondável? Se, todavia, deveis dividir o tempo em estações, que cada estação envolva todas as outras estações, e que vosso presente abrace o passado com nostalgia e o futuro com ânsia e carinho. E um dos anciãos da cidade disse: Fala-nos do bem e do mal. E ele respondeu: Do bem que está em vós poderei falar, mas não do mal, pois que é o mal senão o próprio bem torturado por sua fome e sede? Em verdade, quando o bem sente fome, procura alimento até nos antros escuros, e quando sente sede, desaltera-se até em águas estagnadas. Vós sois bons quando vos identificais com vós mesmos, mas não sois maus quando deixais de vos identificar com vós mesmos. Pois a casa que se divide não se torna antro de ladrões, é apenas uma casa dividida. E um navio sem leme pode vaguear sem rumo entre recifes perigosos e não se afundar. Vós sois bons quando vos esforçais por dar de vós próprios, mas não sois maus quando vos limitais a procurar o lucro. Pois quando lutais pelo lucro, sois simplesmente raízes que se agarram à terra e lhe sugam o seio. Certamente, a fruta não pode dizer à raiz: sê como eu, madura e plena, e sempre generosa de tua abundância. Pois, para a fruta, dar é uma necessidade, como para a raiz, receber é uma necessidade. Vós sois bons quando falais plenamente acordados. Porém, não sois maus quando adormeceis enquanto vossa língua tartamudeia sem propósito. Mesmo um discurso gaguejante pode fortalecer uma língua débil. Vós sois bons quando andais rumo ao vosso objetivo firmemente e com passos intrépidos. Porém, não sois maus quando ides cocheando. Mesmo aqueles que cocheiam não andam para trás. Mas vós que sois fortes e velozes, guardai-vos de cochear por complacência na presença dos coxos. Vós sois bons de inúmeras maneiras, e não sois maus quando não sois bons. Estais apenas ociosos e indolentes. Pena que as gazelas não possam ensinar a velocidade às tartarugas. Na vossa ânsia pelo nosso eu gigante está a vossa bondade,
e essa ânsia está em todos vós. Mas em alguns, essa ânsia é uma torrente que se precipita impetuosamente para o mar, carregando os segredos das colinas e as canções da floresta. Em outros, é uma corrente preguiçosa que se perde em meandros e serpenteia, arrastando-se antes de atingir a costa. Mas que aquele que muito deseja se guarde de dizer, aquele que pouco deseja, porque és lento e atrasado, pois o verdadeiramente bom não pergunta ao desnudo, onde está a tua roupa, nem ao desabrigado, que aconteceu à tua casa. E então uma sacerdotisa disse, fala-nos da prece. E ele respondeu dizendo, vós rezais nas vossas aflições e necessidades. Pudesseis rezar também na plenitude de vossa alegria e nos dias de abundância. Pois que é a oração senão a expansão de vosso ser no éter vivente? E se vos dá conforto exalar vossas trevas no espaço, maior conforto sentireis quando exalardes a aurora de vosso coração. E se não podeis reter as lágrimas quando vossa alma vos chama para orar, ela vos deveria esporear repetidamente, embora chorando, até que aprendesseis a orar com alegria. Quando rezais, elevai-vos até encontrardes nas alturas aqueles que estão orando à mesma hora e que fora da oração talvez nunca encontrasseis. Que vossa visita a esse templo invisível não tenha, portanto, nenhuma outra finalidade senão o êxtase e a doce comunhão. Pois se penetrardes no templo unicamente para pedir, não recebereis. E se nele entrardes para vos curvar, ninguém vos erguerá. E mesmo se aí fordes para mendigar favores para os outros, não sereis atendidos. Basta-vos entrar no templo invisível. Não vos posso ensinar a rezar com palavras. Deus não escuta vossas palavras, exceto quando Ele próprio as pronuncia através de vossos lábios. E não vos posso ensinar a oração dos mares e das florestas e das montanhas. Mas vós, que nascestes das montanhas e das florestas e dos mares, podeis encontrar suas preces no vosso coração, se somente escutardes, na quietude da noite, ouvi-los-eis dizer em silêncio, Deus nosso, que és nosso, eu alado, é tua vontade em nós que quer, é teu desejo em nós que deseja, é teu impulso em nós que pode transformar nossas noites, que te pertencem, em dias que também te pertencem. Nada te podemos pedir, pois conheces nossa necessidade antes mesmo que nasçam em nós. Tu és nossa necessidade, e dando-nos mais de ti, tu nos dás tudo. Então, um ermitão que visitava a cidade uma vez por ano, acercou-se e disse, fala-nos do prazer. E ele respondeu dizendo, o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade, é o desabrochar de vossos desejos, mas não o seu fruto. É um abismo olhando para o cume, mas não é nem o abismo, nem o cume. É o engaiolado ganhando espaço, mas não é o espaço que o envolve. Sim, na verdade, o prazer é uma canção de liberdade, e de bom grado eu vos ouviria cantá-la de todo o vosso coração. Porém, não gostaria que perdesseis vosso coração no canto. Alguns de vossos jovens procuram o prazer como se fosse tudo na vida, e são condenados e repreendidos. Eu preferiria nem condená-los, nem repreendê-los, mas deixá-los procurar, pois encontrarão o prazer, mas não só ele. 7 são suas irmãs, e a última dentre elas é a mais bela que o prazer.
Não ouvistes falar do homem que cavava a terra à procura de raízes e descobriu um tesouro? E alguns de vossos anciãos recordam seus prazeres com remorso, como se fossem erros cometidos no estado de embriaguez. Mas o remorso é o escurecimento da alma e não o seu castigo. Deveriam antes recordar seus prazeres com reconhecimento, como recordariam uma colheita de verão. Todavia, se acharem conforto no remorso, deixemo-los se confortarem. Se há entre vós aqueles que não são jovens para procurar, nem velhos para recordar, e no seu temor de procurar e recordar, desprezam todos os prazeres por medo de afugentar ou ofender o espírito. Porém, na sua renúncia está seu prazer. E assim, eles também descobrem um tesouro, embora cavem com mãos trêmulas à procura de raízes. Mas, dizei-me, quem pode ofender o espírito? Ofende o roxinol a quietude da noite ou o pirilampo as estrelas? E poderá vossa flama ou vossa fumaça sobrecarregar o vento? E credes que o espírito é um poço tranquilo que podeis perturbar com o bastão? Muitas vezes, ao negardes a vós mesmos um prazer, nada mais fazeis do que represar vosso desejo nos recessos de vosso eu. E quem sabe se o que parece omitido hoje não espera pelo amanhã? Mesmo vosso corpo conhece sua herança e seus direitos, e vós não o podeis iludir. E vosso corpo é a harpa de vossa alma. A vós pertence tirar dele música melodiosa ou ruídos dissonantes. E agora perguntais em vosso coração: como distinguiremos o que é bom no prazer do que é mal? E depois aos vossos campos e pomares, e lá aprendereis que o prazer da abelha é sugar o mel da flor. Mas o que o prazer da flor é entregar o mel à abelha, pois para a abelha uma flor é uma fonte de vida, e para a flor uma abelha é uma mensageira de amor. E para ambas, a abelha e a flor, dar e receber o prazer é uma necessidade e um êxtase. Povo de Orfalese, nos vossos prazeres imitai as flores e as abelhas. E um poeta disse: fala-nos da beleza. E ele respondeu: onde procurareis a beleza, como a podereis encontrar, a menos que ela mesma seja vosso caminho e vosso guia? E como podereis falar a menos que ela mesma teça vossas palavras? Os aflitos e os feridos dizem: a beleza é amável e suave. Como uma jovem mãe, meio encabulada na sua glória, ela caminha entre nós. Os apaixonados dizem: não, a beleza é uma força poderosa e temível. Como uma tempestade, ela sacode a terra abaixo de nós e o céu acima de nós. Os cansados e os gastos dizem: a beleza é um murmúrio suave, fala em nosso espírito. Sua voz cede aos nossos silêncios como uma luz tênue que treme por medo da sombra. Mas os turbulentos dizem: nós a ouvimos gritar entre as montanhas. E com seus gritos chegavam o tropel de cavalos, o bater de asas e o rugir de leões. À noite, os guardas da cidade dizem: a beleza despontará do oriente com a alvorada. E ao meio-dia, os trabalhadores e os transeuntes dizem: nós a temos visto inclinada sobre a terra, das janelas do poente. No inverno, os prisioneiros da neve dizem: ela virá com a primavera, pulando sobre as colinas. E no calor do verão, os ceifeiros dizem: nós a vimos dançar com as folhas do outono, e havia neve no seu cabelo.
Todas essas coisas dissestes da beleza. Na verdade, porém, não falastes dela, mas de desejos insatisfeitos. E a beleza não é um desejo, mas um êxtase. Não é uma boca sequiosa nem uma mão vazia que se estende, mas antes um coração inflamado e uma alma encantada. Ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir, mas antes a imagem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Não é a seiva por baixo da cortiça enrugada, nem uma asa atada a uma garra, mas sim um pomar sempre em flor e uma multidão de anjos em voo. Povo de Orfalese, a beleza é a vida quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida, e vós sois o véu. A beleza é a eternidade olhando para si mesma no espelho. Mas vós sois a eternidade, e vós sois o espelho. E um velho sacerdote disse: fala-nos da religião. E ele disse: tenho eu falado de outra coisa hoje? Não é a religião todas as nossas ações e reflexões? E tudo que não é ação nem reflexão, mas aquele espanto e aquela surpresa sempre brotando na alma, mesmo quando as mãos talham a pedra ou manejam o tear? Quem pode separar sua fé de suas ações, ou sua crença de seus afazeres? Quem pode espalhar suas horas perante si, dizendo: esta é para Deus e essa é para mim. Esta é para minha alma e essa é para meu corpo? Todas as vossas horas são asas que adejam através do espaço, passando de um a outro. Aquele que veste sua moralidade como veste seus melhores trajes, melhor seria que andasse desnudo. O vento e o sol não cavarão buracos na sua pele. E aquele que traça sua contuda pela ética, encarcera seu pássaro cantor numa gaiola. A mais livre canção não chega através de grades e arames. E aquele para quem a adoração é uma janela a abrir, mas também a fechar, não visitou ainda o santuário de sua alma, cujas janelas permanecem abertas de aurora a aurora. Vossa vida cotidiana é vosso templo e vossa religião. Todas as vezes que penetrardes nela, levai convosco todo o vosso ser. Levai o arado, a forja, o macete e a lira. Todas as coisas que modelastes por necessidade ou por prazer, pois nos vossos sonhos não podeis elevar-vos acima de vossas realizações, nem cair abaixo de vossos fracassos. E levai convosco todos os homens, pois na vossa adoração não podeis voar acima de suas esperanças, nem rastejar abaixo de seu desespero. E se quereis conhecer a Deus, não procureis transformar-vos em decifradores de enigmas. Olhai antes à vossa volta e encontrá-lo-eis a brincar com vossos filhos. E erguei os olhos para o espaço e vê-lo-eis caminhando nas nuvens, estendendo os braços no relâmpago e descendo na chuva. E o vereis sorrindo nas flores e agitando as mãos nas árvores. Então Almitra falou dizendo: gostaríamos de interrogar-te a respeito da morte. E ele disse: quereis conhecer o segredo da morte. Mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? A coruja, cujos olhos, feitos para a noite, são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abre amplamente as portas de vosso coração ao corpo da vida, pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma
e a mesma coisa. Na profundeza de vossas esperanças e aspirações, dorme vosso silencioso conhecimento do além. E como semente sonhando sob a neve, assim vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam as portas da eternidade. Vosso temor da morte é semelhante ao temor do camponês, quando comparece diante do rei, e este lhe estende a mão em sinal de consideração. Não se regozija o camponês, apesar do seu temor de receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele mais atento ao seu temor do que à distinção recebida? Pois que é morrer, senão expor-se desnudo aos ventos e dissolver-se no sol? E que é cessar de respirar, senão libertar o hálito de suas marés agitadas, a fim de que se levante e se expanda e procure a Deus livremente? É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar, e somente quando atingirdes o cume da montanha que começareis a subir. É quando a terra reivindicar vossos membros que podereis verdadeiramente dançar. Então já era noite, e Almitra, a vidente, disse: Bendito seja este dia e este lugar, e teu Espírito que nos falou. E ele respondeu: Fui eu realmente quem falou? Não era eu também um ouvinte? Depois desceu os degraus do templo, e toda a multidão o seguiu. E quando alcançou o seu navio, subiu ao convés, e virando-se novamente para a multidão, ergueu a voz e disse: Povo de Orfalese, o vento me convida a vos deixar. Embora não esteja eu tão apressado quanto o vento, todavia devo afastar-me. Nós, os errantes, que andamos sempre à procura do caminho mais solitário, jamais iniciamos um dia onde encerramos o dia anterior. Nunca a aurora nos encontra onde o poente nos deixou. Mesmo quando a terra dorme, nós viajamos. Somos as sementes de uma planta tenaz, e é quando amadurecemos e atingimos a nossa plenitude de coração que o vento se apodera de nós e nos espalha. Breves foram meus dias entre vós, e mais breves ainda as palavras que pronunciei. Mas, se um dia minha voz desvanecer-se em vossos ouvidos e meu amor evaporar-se de vossa memória, então voltarei a vós. E com um coração mais fecundo e lábios mais obedientes à voz do Espírito, falar-vos-ei de novo. Sim, voltarei com a maré. E embora a morte me oculte e o grande silêncio me envolva, procurarei novamente vossa compreensão, e não procurarei em vão. Se algo do que vos disse for verdade, essa verdade vos será revelada com voz mais sonora e em palavras mais acessíveis ao vosso entender. Vou-me com o vento, povo de Orfalese, mas não descerei ao vácuo do nada. E se este dia não foi a realização de vossas aspirações e de meu amor, fique ao menos como a promessa de um encontro futuro. Transformam-se as necessidades do homem, mas não seu amor, não seu desejo de ver suas necessidades satisfeitas pelo seu amor. Sabei, portanto, que voltarei do meio do silêncio supremo. A neblina que desaparece ao alvorecer, deixando somente orvalho nos campos, eleva-se, condensa-se em nuvem e cai sobre a terra como chuva. E não diferente da neblina tenho sido eu. Na calma da noite, passeava em vossas ruas
e meu espírito penetrava em vossas casas. O pulsar de vossos corações repercutia no meu coração, e vosso hálito flutuava sobre meu rosto, e assim vos conheci a todos. Sim, conheci vossas alegrias e vossas mágoas, e quando dormíeis, vossos sonhos eram meus sonhos. E muitas vezes estive entre vós, como um lago no meio das montanhas, e minhas águas refletiam os cumes que se elevavam em vós, e as vertentes inclinadas e os rebanhos errantes de vossos pensamentos e de vossos desejos. E ao meu silêncio afluíam como torrentes os risos de vossas crianças e como rios as ânsias de vossos adolescentes. E quando atingiam a minha profundidade, as torrentes e os rios continuavam a cantar. E todavia, algo mais terno que o riso e maior que as ânsias veio a mim. Era o ilimitado em vós, o imenso homem do qual sois meras células e músculos. Ele, em cujo cântico todas vossas canções nada mais são do que murmúrios indistintos. É nesse homem grandioso que sois grandiosos. E foi contemplando que aprendi a vos contemplar e amar. Pois que distâncias pode o amor atravessar que não estejam contidas nesta vasta esfera? Que visões, que esperanças, que presunções podem elevar-se acima desse voo? Como um carvalho gigante recoberto de flores, de macieira, é o homem imenso que está em vós. Sua potência vos liga à terra, sua fragrância vos eleva no espaço e sua durabilidade vos dá a imortalidade. Disseram-vos que, como uma corrente, vós sois tão frágeis quanto o vosso elo mais frágil. Essa é somente a metade da verdade. Vós sois também tão fortes quanto o vosso elo mais forte. Medir-vos pelas vossas pequenezas é avaliar o poder do oceano pela inconsistência de sua espuma. Julgar-vos pelas vossas falhas é como censurar as estações pela sua instabilidade. Vós sois como um oceano, e embora os navios encalhados sobre vossas costas esperem o fluxo da maré, vós também, como o oceano, não podeis acelerar vossos fluxos. E sois também como as estações, e embora em vosso inverno negueis vossa primavera, a primavera que descansa dentro de vós sorri na sua letargia e não se sente ofendida. Não penseis que digo essas coisas para que repitais um ao outro. Ele nos elogiou bastante, ele só viu nossas qualidades. Eu somente expresso em palavras o que já sabeis em pensamento. E o que é o saber expresso em palavras, senão a sombra do saber sem palavras? Vossos pensamentos e minhas palavras são ondas de uma memória selada que guarda o registro de vosso passado e dos dias em que a terra nos ignorava. E o que é o saber expresso em palavras, senão a sombra do saber sem palavras? Vossos pensamentos e minhas palavras são ondas de uma memória selada que guarda o registro de vosso passado. E dos dias em que a terra nos ignorava, ignorava-se a si mesma. E das noites em que a terra era criada na confusão. Muitos sábios vieram oferecer-vos sua sabedoria. Eu vim tomar de vossa sabedoria. E eis que encontrei o que é superior à sabedoria, um espírito em fogo que se alimenta de si próprio e cresce constantemente, enquanto vós, desatentos a esse crescimento, lastimais a consumação de vossos dias. É a vida à procura da vida em corpos temerosos da sepultura. Não há sepulturas por aqui. Estas montanhas e planícies são berços e alpônderas,
cada vez que passais pelo campo onde enterrastes vossos antepassados, olhai bem e vereis a vós e a vossos filhos dançando de mãos dadas. Na verdade, regozijais-vos muitas vezes sem o saber. Outros vos têm procurado, a quem, em troca de promessas douradas, só destes riquezas, poder e glória. Eu vos tenho dado menos que uma promessa, e, no entanto, fostes mais generosos comigo. Destes-me uma sede mais profunda de viver. Certamente, não se pode fazer dom maior a um homem do que converter seus desígnios em lábios ávidos e toda a vida num manancial. E nisto consiste minha honra e minha recompensa, que toda vez que venho à fonte para beber, encontro a própria água de sedenta, e ela me bebe enquanto a bebo. Alguns dentre vós têm me julgado demasiadamente orgulhoso e reservado por haver recusado presentes. Sou, na verdade, muito orgulhoso para receber um salário, mas não presentes. E embora me tenha nutrido de bagas entre as colinas, quando me queríeis instalar à vossa mesa, e tenho dormido nos pórticos dos templos, quando me teríeis abrigado com prazer. Contudo, não foi vossa carinhosa preocupação com meus dias e noites que tornou meus alimentos deliciosos e povoou meu sono de visões? Abençoo-vos particularmente por isso. Dais muito, e não sabeis que dais. Na verdade, a bondade que se mira no espelho converte-se em pedra, e uma boa ação que se admira a si própria vira maldição. E alguns dentre vós me acharam distante e embriagado com minha solidão, e disseram: ele se reúne com as árvores da floresta, mas não com os homens. Senta-se sozinho no cume das colinas e olha do alto para nossa cidade. É verdade, galguei colinas e andei em lugares afastados, como vos teria podido ver, a não ser de grandes alturas ou de grandes distâncias? Como pode alguém estar perto se não estiver longe? E outros dentre vós me chamaram, mas não com palavras, e disseram: estrangeiro, estrangeiro, homem apaixonado pelas alturas inacessíveis, por que habitas nos cumes onde as águias constroem seus ninhos? Por que corres atrás do inatingível? Que tempestades esperas apanhar na tua rede? E que aves vaporosas procuras caçar nos céus? Vem e sê um de nós. Desce e satisfaze tua fome com nosso pão e aplaca tua sede com nosso vinho. Na solidão de suas almas disseram todas essas coisas. Mas se sua solidão tivesse sido mais profunda, teriam compreendido que eu procurava somente o segredo de vossa alegria e de vossa tristeza, e que caçava apenas vossos eus maiores, que vagueiam no espaço. Mas o caçador era também a caça, pois muitas de minhas flechas partiam do meu arco à procura de meu próprio coração. E aquele que adejava nas alturas era aquele que se arrastava no chão, pois quando minhas asas se desdobravam ao sol, sua sombra na terra era uma tartaruga. E eu, o crente, era também um cético, pois constantemente punha meu dedo na minha própria ferida com o propósito de fortalecer minha crença em vós e aumentar meu conhecimento de vós. E é com essa crença e esse conhecimento que vos digo: vós não estáis enclausurados em vossos corpos, nem confinados em vossas casas ou campos. O que sois reside acima das montanhas e erra com o vento. Não é algo que rasteja ao sol para aquecer-se ou cava buracos na escuridão para se proteger, mas sim algo livre, um espírito que envolve a terra e se movimenta no éter. Se essas forem palavras vagas,
não as procureis esclarecer. Escuro e nebuloso é o começo de todas as coisas, mas não seu fim. E eu prefiro que vos lembreis de mim como de um começo. A vida e todos os seres vivos são concebidos na névoa e não no cristal. E quem sabe se um cristal não é uma névoa em decomposição? Quando vos lembrardes de mim, assim gostaria que vos lembrasseis que aquilo que parece o mais fraco, desorientado em vós, é na realidade o mais forte e decidido. Não foi vosso fôlego que ergueu e solidificou a estrutura de vossos ossos? E não foi um sonho que nenhum de vós recorda haver sonhado, que edificou vossa cidade e modelou tudo o que nela existe? Se vos fosse facultado ver as marés desse fôlego, deixaríeis de olhar para outra coisa. E se vos fosse facultado ouvir os murmúrios desse sonho, deixaríeis de ouvir todo outro som. Mas hoje vós não vedes nem ouvis, e é melhor assim. Um dia, porém, o véu que cobre vossos olhos será retirado pelas mãos que o teceram, e a argila que obstrui vossos ouvidos será rompida pelos dedos que a amassaram. Então ouvireis, e não deplorareis ter conhecido a cegueira e a surdez, pois naquele dia compreendereis a finalidade oculta de todas as coisas, e abençoareis as trevas como abençoais a luz. Tendo dito estas coisas, voltou-se e viu o piloto de seu navio, postado ao leme, e fitando, ora as velas desenroladas, ora o horizonte, e disse: Paciente, muito paciente, é o capitão de meu navio. O vento sopra, e as velas estão enfunadas. Mesmo o timão pede que o orientem, porém, meu capitão espera calmamente pelo meu silêncio. E esses meus marujos que têm ouvido o coro de oceanos maiores, continuam a escutar-me com a mesma paciência. Agora não esperarão mais. Estou pronto. O rio já atingiu o mar, e mais uma vez a grande mãe aperta seu filho contra o peito. Adeus, povo de Orfalese. O dia já se vai, e está se cerrando sobre nós, como o nenúfar se cerra sobre seu próprio amanhã. O que aqui nos foi dado, nós o conservaremos. Mais um curto instante, e minha nostalgia começará a recolher argila e espuma para um novo corpo. Mais um curto instante, mais um descanso rápido sobre o vento, e outra mulher me conceberá. Meu adeus a vós e à juventude que passei entre vós. Foi somente ontem que nos encontramos num sonho. Cantastes para mim na minha solidão, e eu, com vossas aspirações, construí uma torre no céu. Mas agora nosso sono fugiu, e nosso sonho desvaneceu-se, e já não é mais a aurora. O meio-dia nos abrasa, e nossa sonolência transformou-se em pleno despertar, e devemos nos separar. Se nos encontrarmos outra vez no crepúsculo da memória, conversaremos de novo, e cantareis para mim uma canção mais profunda. E se nossas mãos se encontrarem noutro sonho, construiremos mais uma torre no céu. Dizendo isso, acenou aos marujos, e eles levantaram ferro. Soltaram as amarras e rumaram para o leste. E um grito reboou da multidão como de um só coração. Elevou-se no crepúsculo e voou longe sobre o mar. Qual doloroso apelo de trombeta! Somente Almitra permaneceu silenciosa, fixando o navio até que desapareceu no nevoeiro. E mesmo quando todos se haviam dispersado, ela ainda estava lá, sozinha, em pé sobre o quebra-mar, rememorando no seu coração
as últimas palavras de Al-Mustafa. Mais um curto instante, mais um descanso rápido sobre o vento, e outra mulher me conceberá. E assim eu chego ao final do livro O Profeta, de Khalil Gibran. Se você gostou desse livro, curte, compartilhe e se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, pois toda semana eu coloco livros novos para que você possa ouvir. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo livro.